participar? Você está aí mandando mensagem, mandando sua participação. Pode mandar também seu relato, sua experiência. A gente está aqui prontinho para receber. Hoje, Cecília Antipoff, nossa colunista, está com a gente toda quinta-feira aqui na segunda edição do Central, falando, gente, como lidar com a raiva na infância. Sim, ela existe, a gente precisa aprender a melhor forma de lidar com ela. Cecília, bom dia para você. Bom dia, Carolzinha. Sempre bom estar aqui. Bom dia, João, Bom dia. Nossos ouvintes, quem está com a gente. Vamos falar dessa emoção. É uma emoção que existe e que acho que deixa muita gente confusa, porque é desafiador. A gente, quando sente raiva, e nós sentimos, somos adultos, né? A gente tem dificuldade, às vezes, em ter o controle emocional até pra gente. E aí, como é que a gente faz para ajudar e para não também, eu acho que entrar num ciclo de a criança está com raiva, ela tem determinado comportamento e o que a gente tem é sentir raiva também e entrar e colocar, sei lá, colocar combustível naquela fogueira. Como é que a gente lida? E primeiro, Cícero, eu acho importante a gente também explicar o que é a raiva na infância e principalmente como ela se manifesta, né? Tá, Carol, antes de responder, eu queria fazer um convite para todo mundo que ainda não assistiu aquele filme Divertidamente 2, está no cinema. Assistam o 1 e o 2 com os filhos, independente da idade, tá? Se tem filho de 3 não vai ficar, né? Mas vamos lá, 4, 5, adolescente. Terça-feira eu fui com os meninos, Ian tem 5 anos, Mel tem 9. E claro que o nível de entendimento vai variar, mas é um filme muito didático para entender essa história das emoções, né? Então fica o convite, assistam. O filme ele é genial, ele é muito didático e ele ajuda até a gente, tá? Adulto, a se entender. Eu me emocionei até, então, e lá fala muito das emoções, né? O filme Divertidamente 1 são as emoções básicas, que é raiva, medo, alegria e tristeza. E o Divertidamente 2 aparecem outras emoções. Aí eu não vou dar o spoiler não, que acho que vale a pena assistir. Vamos falar da raiva. A raiva é uma emoção, né? Que ela faz parte da nossa vida. E como toda boa emoção, não no sentido de ser boa ou ruim, mas como toda emoção, a gente não tem controle do momento em que ela aparece. Sentimos raiva. A criança sente raiva, o adulto sente raiva. Qual que eu entendo que é o primeiro movimento que nós temos que fazer para aprender a lidar melhor com a raiva dos nossos filhos? É a gente identificar a nossa, identificar e validar a nossa, porque a gente vive num contexto em que a gente valoriza só os sentimentos bonitinhos e exige que os nossos filhos estejam felizes, calmos, tranquilos, que eles, por exemplo, meu filho perdeu um gol no jogo de futebol, ele ficou furioso, com raiva, mas o adulto espera que ele já se recomponha, né? Então a gente, a todo momento, quer tirar essa emoção ou negar essa emoção nas crianças, quando nós também sentimos, né? Então a raiva, ela existe, não temos o controle de quando ela vai aparecer, ela aparece normalmente diante de frustrações, de situações que não são gostosas, mas para eu aprender a lidar com a raiva do Ian e da Mel lá em casa, eu preciso me familiarizar com a minha, né? E entender que ela vai entrar em cena em vários momentos do nosso cotidiano. E para lidar com essa raiva, Cecília, depende da forma como ela vem ou a gente tem que tratar ela da mesma forma de todas as formas? Porque, deixa eu dar um exemplo aqui para facilitar. Por exemplo, tem momentos, vou trazer exemplo do meu filho, exemplos de raiva que ele fica na dele ali, nervoso, fecha a cara, às vezes até segura a mão, fecha a mão assim, estou nervoso, fez isso, eu não posso fazer aquilo, não sei o quê. Tem no futebol, posso trazer do futebol, perde ali, começa a ficar nervoso, quer chorar, quer ficar deitado, não quer conversar com ninguém e começa, às vezes, brigar com um coleguinha. Dessas formas, como é que a gente trata isso? Tem que tratar de formas diferentes ou não? É tudo a mesma situação? O primeiro degrauzinho ali que a gente sobe com a criança para ajudá-la a lidar com a raiva, porque qual que é a ideia? Não é abafar a raiva, não é negar a raiva, porque aí eu vou fazer com que a criança exploda, e se ela não puder expressar ou sentir, vai sair na pele, vai sair de alguma forma, né? Então vamos lá, o seu filho está em casa, aconteceu alguma coisa que ele se frustrou e ele está visivelmente furioso, ele está sentindo a raiva. Como que a gente ajuda? A gente nomeia. Filho, eu entendi que você está sentindo muita raiva, eu vou contar. Isso, gente, chama-se
alfabetização emocional. A gente não viveu isso, né? Então, de repente, a gente na vida adulta tá xingando o outro, colocando o dedo para fora, tá né, fechando o outro no trânsito, tá tratando mal. A gente precisa alfabetizar os nossos filhos emocionalmente. Arthur, você tá com raiva, cara. Eu entendi. Perder o jogo é chato mesmo. Você pode sentir isso aí. É nomear, é contar. E como que a gente ajuda? Falando que a gente também sente. Posso te contar um segredo? Papai também sente. Ontem eu fui lá no meu futebol e eu perdi um gol muito importante. Eu fiquei com uma raiva de mim mesmo. A gente pode sentir. Eu vou validar a emoção. Primeiro é isso. Né? E depois, o que a gente faz? Se a gente quer aprimorar isso, você pode sentir. Agora, o jeito de colocar para fora é que a gente vai precisar cuidar aí. Você não pode bater no papai, não vale chutar a sua irmã, que em casa a gente não resolve nada batendo. Mas a raiva precisa sair mesmo, né? Como que pode ser? Quem tem alguma ideia? Eu tenho uma ideia. Você pode dar um soco no sofá, você pode sair correndo, rabiscar bem forte, você pode gritar no travesseiro. Dá uma ideia aí, Arthur, como é que você pode colocar essa raiva para fora? Porque a gente precisa normalizar as emoções, né? Lá em casa é interessante isso, porque quando a gente... na verdade, nós ganhamos aqueles saco de areia, mas é de brinquedo, sei. Que tem dos super-heróis e tudo. E quando ganhou, foi até minha sogra que deu, falou assim, pra você, Arthur, quando você estiver com raiva aqui, você vem aqui e você extravasa a sua raiva. E ele fez isso já algumas vezes. E é engraçado que às vezes você ficava olhando assim, pô, mas isso aí, será que você não tá incentivando? Sabe? Incentivando alguma coisa, vamos dizer, uma coisa ruim, e ele vai ficar mais nervoso, vai utilizar mais a violência. E aí, junto a isso, eu coloco outra questão. A forma também como a gente aborda, né, os nossos filhos nesse momento de raiva, porque antigamente, como você disse, a gente não tinha isso, né? Normalmente era na base da raiva com a raiva. Né? Você tá com raiva, vai ficar nervoso pra cima de mim não, né? Assim, umas coisas, frases assim que é mais intimidatórias do que um acolhimento. Isso também pode fazer a criança piorar essa situação da raiva? As emoções, João, a gente vai ajudar a criança quando a gente vai nomear, validar e ajudá-la a transbordar essa emoção de uma forma socialmente aceitável, né? Então, vamos lá. O Arthur ou o Ian lá em casa ficaram bravos, foram tomados por essa emoção da raiva, que é natural. Ao invés de falar, calma, nossa, você tem 3 segundos para engolir isso aí, vou contar até 3. Isso é de uma crueldade, porque assim, eu tô fazendo com que a criança segure algo que precisa sair, né? A raiva, ela precisa sair e a gente precisa desconstruir aquela ideia de que sentir raiva é negativo. Sentir raiva é positivo. A raiva me coloca em movimento. Eu tô com raiva porque eu perdi o gol, agora eu vou dar raça aqui. Eu tô com raiva porque no meu trabalho eu tô entregando muito e recebendo pouco, eu vou fuçar e vou encontrar um outro lugar que eu sinto que eu sou mais reconhecido. A raiva mobiliza, ela faz eu entrar em ação. Agora, como que a gente ajuda, né? Esse brinquedo que a sua sogra, ou sua mãe... Isso, minha sogra. Sua sogra deu, eu acho ele muito válido. Eu tô ensinando para minha criança aonde ela direciona a raiva. Em mim, não. Na sua irmã, não. Mas nesse brinquedo, ok. Você pode sair correndo bem rápido. Por exemplo, eu quando tô furiosa, com muita raiva, e eu vou fazer atividade física, o meu melhor desempenho é quando eu tô furiosa. O melhor suplemento para atividade física é raiva, gente. Você também sente isso, Carol? É verdade. A gente ganha um gás a mais. É movimento. Você coloca sua raiva, sua fúria ali e você faz algo com isso. Eu vou direcionar. E não negar, e não punir, né? Então a gente precisa desconstruir esse olhar de que sentir raiva é ruim. Não, é natural. É normal, todo mundo sente, né? O João, daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo com ela. Vai ficar com raiva, Carol. Fica com raiva não que você vai falar, mas é daqui a pouco. Antes, gente, uma pausa nessa conversa. Primeiro, falar com você de um assunto bem sério, porque é essencial ter água em casa, além de uma coleta e tratamento do esgoto feitos corretamente, né? Mas para não faltar, faça a sua parte, viu? Use a água de forma consciente, tome banhos mais curtos, feche a torneira na hora de escovar os dentes ou fazer a barba, lave o carro usando o balde, faça a diferença. Se tem movimento, tem Copasa, Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente.
Gente, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, apresenta agora, no Teatro do SESI Minas, o evento Destrinchando a Reforma Tributária. A 98 está lá presente, conversou com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, que coordenou o grupo de trabalho da reforma no Congresso Nacional e traz mais detalhes sobre as mudanças na tributação. Vamos ouvi-lo. A reforma tributária vai mexer na vida do povo brasileiro, né? E vai trazer boas notícias, porque, de fato, nós estamos reduzindo a carga tributária de 35% para, no máximo, 26,5%. Eu aposto que a carga tributária sobre consumo vai ficar numa alíquota de 25% lá para o terceiro, 4 ano de implementação. Ela vai gerar mais riqueza, porque ela vai tornar a economia brasileira mais competitiva. Nós não vamos cobrar imposto do imposto, nós vamos cobrar imposto do valor adicionado, do valor agregado. Isso vai tornar a economia brasileira ter uma diminuição de carga tributária que vai permitir, por exemplo, o Brasil voltar a competir no mercado interno, nos produtos de valor mais agregado e também conquistar o mercado internacional com produtos de valor agregado. Isso significa que nós vamos produzir mais riqueza. Eu acho que o Brasil vai ficar mais rico, 2 trilhões. O crescimento, para além do crescimento natural, o crescimento potencializado pelo ganho de produtividade, pelo ganho de competitividade, vai fazer o Brasil ficar mais rico 20%, 2 trilhões. Isso significa que a reforma vai colocar no bolso do povo brasileiro mais R$6 mil de renda per capita e gerar 12 milhões de novos empregos. Então, de fato, a reforma ela é boa para o país. Eu costumo dizer, com a reforma tributária o Brasil cresce e todos ganham. Tá aí a gente acompanhando, então, palavras do deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, coordenou o grupo de trabalho da reforma no Congresso Nacional. A gente está acompanhando esse evento da FIENG, nosso repórter Júnior de Castro está por lá, embolei tudo, está por lá e acontece aí agora pela manhã. Ele vai trazendo informações para a gente ao longo da programação aqui na Rede 98. Por aqui no Central 98, segunda edição, a gente continua com ela, nossa colunista Cecília Antipoff, guardiã das crianças, falando sobre a raiva na infância. Dá tempo de mandar seu relato, sua dúvida. A gente vai para o intervalo e rapidinho mesmo a gente está de volta. Mapa do Carro. Venda seu carro em 60 minutos, mesmo que esteja financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta e o pagamento é feito à vista. Nesta segunda-feira, no Café com Leite, a prosa é com Pedro Lourenço, o empresário, o homem, o dono de time de futebol. Você não pode perder no Café com Leite, 9h, na Rede 98. Pedro Lourenço é o nosso convidado, tá aqui, ó. Quer ver como você vive apostando? Olha lá, ó. Será que a mala vai chegar? É essa hora, né, malandro? É amor ou é cilada? Reuniãozinha surpresa? Manda real, Jonas. Ele já sabe, cara. Não, aí, doutora. O que vai ser, hein? Eu acho que vai ser isso. Não falei? A gente vive apostando. E na Estrela Bet, jogou, brilhou. Para o inverno hidratado, saboroso, sem gripe e alergias. O Thiago precisa de oportunidades. Precisa de terapias para se desenvolver. Precisa de ser efetivamente incluído na sociedade. Ele precisa do Instituto Mano Down. E o Mano Down precisa de você. Doe agora e ajude o Thiago e centenas de crianças a conquistarem um futuro de oportunidades. Feche a torneira na hora de escovar os dentes ou fazer a barba. Para lavar o carro. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Vem pro Fit, compração, Fit muita diversão. 12 GB de internet pra ninguém ficar na mão. Com 3 GB pra irritar, YouTube em qualquer lugar. Pressão conecta mais pro seu corre não parar. Ouve Sesc Beat, vem também pro Fit. Comprazão, WhatsApp, é sem limite. Comprazão mensal tem 15 GB de internet, sendo 3 exclusivos pra YouTube, mais WhatsApp ilimitado. Comprazão, você se conecta mais com seu corre. Você está assistindo Central 98, segunda edição, e fique ligado na nossa programação porque tem muita notícia, esporte, entretenimento e, claro, muito humor. Rede 98, porque você precisa.
O dia começa bem cedo, Deus a me abençoar. Trabalho com força e fé, o conhecimento a me guiar. Sou eu que alimento o mundo, essa é a minha vocação. A família foi o exemplo, eu cuido da minha nação. Da chuva sou uma gota e da terra sou o grão. Juntos somos mais fortes, cultivando o nosso chão. Plantando muito mais que sonhos, sou eu, produtor rural. Confie, é comida na mesa, esse é o nosso ideal. Homenagem do Sistema FAENG Senar e sindicatos dos produtores rurais. A força e a voz do produtor rural mineiro. Transfira seu curso para PUC Minas agora mesmo. PUC Minas e a hora. 98 agora 10h59. Imagina uma loja com tudo para o seu veículo. Freios, lubrificantes, amortecedores, pneus e qualquer peça original para o seu carro, nacional ou importado. Então, partiu Autobits! Em BH, Contagem, Sete Lagoas, Lagoa Santa e Itaúna. Autobits, a peça certa para o seu carro. Você ouve Rádio 98.3 FM. ZYC 693, Belo Horizonte. Rede 98. De volta, Central 98, segunda edição. Estamos de volta. Central 98, segunda edição. Hoje, quinta-feira, é dia dela, Cecília Antipoff, guardiã das crianças. Daqui a pouquinho tem Silvia Castro com Aceleradores do Bem, falando sobre as Olimpíadas de Paris. Mas agora a gente volta a falar sobre como lidar com a raiva na infância. Ô, João, você ficou com raiva porque eu não deixei você falar, João? Agora você pode falar. Muita raiva. Cadê meu saco de areia pra eu dar uns... Vou te dar umas massinhas assim, ó, pra você apertar. Massinha é legal, hein? Massinha é boa? É uma boa? Uma ótima. Aquelas bolinhas, a massinha. Cada um vai buscando, né, João? Talvez pra Carol seja bom pra você, não. Vai te irritar mais. Depende. Eu não tinha pensado na massinha, não. Massinha é bem massa. Olha aqui, deixa eu exatamente, massinha nossos... é massa. Faz todo sentido, diga. Ah, não, Carol. Deixa eu trazer participações aqui. Olha só que interessante. Como lidar com essa raiva sendo direcionada pra gente? Uma ouvinte mandou aqui. O filho, quando fica com raiva, direciona a raiva pra ela, pra essa pessoa. Super natural, né, que a criança ela vai direcionar para a pessoa, normalmente, isso pode acontecer, acontece, né, vai direcionar para a pessoa que ele mais confia e que ele tem certeza do amor incondicional. Então, eu não vou me segurar, com a minha mãe eu posso me expressar. Como que a gente lida com isso? Primeiro, né, vou dar uma dica anterior a essa. É importante a gente observar como nós, adultos, mães e pais, lidamos com a nossa raiva. Porque como nós lidamos, é a forma que os nossos filhos vão ter como fonte, como referência. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Se eu, quando fico com raiva, grito, e lá em casa, de vez em quando, eu grito... eu não posso olhar para os meus filhos quando eles gritam e achar aquilo o maior absurdo de todos os tempos. Eu tenho que me responsabilizar. Filho, eu entendi, você ficou com raiva e deu um gritão aí, mas vamos falar baixo. E quando eu grito, ontem eu dei um grito, tava contando para os meninos aqui, vou contar para vocês, dei um gritão lá em casa, com muita raiva, muito nervosa. E o Ian me solta, mamãe, sua mal educada. E aí, na hora que ele falou isso, eu respirei fundo e falei, você tem toda a razão. A mamãe foi muito mal educada. Eu coloquei, e aí eu entrei com o filme, né? A gente assistiu o filme, eu falei, o raiva tomou conta aqui, e aí eu falei desse jeito que foi horroroso. Desculpa, a mamãe pode falar a mesma coisa de outra forma. Então, a gente tem que descer ali, né, calçar a sandalinha da humildade e entender que nós somos grandes referências e às vezes não damos as melhores referências e nenhum problema se a gente volta para o nosso centro e conta para os nossos filhos, a mamãe vai errar, a mamãe também vai fazer alguma coisa, mas eu posso consertar. E aí se o meu filho direciona para mim, tá com raiva e me bate, eu vou nomear, eu vou validar o que ele sente, mas eu vou corrigir o comportamento, vou ajudá-lo a direcionar esse comportamento de outra forma.
Filho, eu entendi que você ficou com raiva porque você queria ver desenho e mamãe desligou. Você pode sentir isso aí. E eu não preciso falar isso com um sorriso no rosto. Eu posso falar isso contrariada, com o meu, né, com o meu rosto, né, com a minha feição fechada. Você pode sentir, mas aqui em casa a gente não bate. A gente não resolve as coisas batendo. Só que para falar isso tem que ser coerente. Se você bate no seu filho, você vai ter que realinhar isso aí. Bater não é uma forma legal de resolver. Então vamos resolver isso juntos. Ou você pede desculpa para a mamãe ou você faz um carinho, porque doeu. Você pode sentir a raiva, mas bater não. E eu vou pensar junto com meu filho em formas de expressar essa raiva. Só que um detalhe, não é uma vez que a gente faz isso. Nem 2, nem 10, nem 100. São milhares. Essa é uma construção. Esse processo de alfabetização emocional, o processo de autorregulação é processo. A criança vai aprendendo aos poucos. A gente vai repetir milhares de vezes. Pode escrever no celular. Milhares de vezes, pôr na geladeira milhares de vezes, ao invés de falar, Cecília falou para fazer isso, não funciona. É porque é uma construção. Eu vou nomeando, eu vou ajudando, eu vou nomeando, eu vou ajudando. E a criança, à medida que o cérebro vai amadurecendo, ela vai crescendo, vai entendendo, vai se autorregulando. É uma construção. E ó... E o curioso é que quem ainda acha que a coisa se resolve com violência, batendo na criança, também não bate uma vez e resolve. Então, assim, tudo é processo. As pessoas falam, não, mas desse jeito... Tem muitos críticos, né, do modelo hoje de criação respeitosa com as crianças. E falar, porque se não bater, não vai... Você pergunta, você bateu uma vez e resolveu o problema? Não, mas eu bato sempre. Quem critica o modelo de educação respeitoso é quem não entendeu que educar escutando, validando o sentimento da criança não significa não colocar limite. Eu preciso colocar muito limite, eu preciso ser muito clara e muito firme. Mas primeiro eu vou abrir um espaço para o sentir. Eu entendi o que você sentiu, eu entendi o que aconteceu, mas desse jeito não se resolve. Cecília, eu tenho uma dúvida também nessa questão da raiva, porque a gente está falando desses comportamentos, principalmente de como ela se manifesta. Aí a ouvinte mandou, volta a raiva direcionada para mim ali. Aí você está num ambiente, às vezes, de casa, mais controlado, você consegue parar e fazer. Agora, por exemplo, se a gente tem uma situação... Aí eu volto para aquela questão do público, que eu acho que é muito terror também dos pais irresponsáveis que estão ali presentes no momento. Se a criança tá ali e aí ela começa, por exemplo, sei lá, tem outras crianças no ambiente e ela começa a bater nas outras crianças, ou ela começa a colocar as pessoas ou ela mesma em risco, sei lá, tá batendo num vidro, numa vitrine na loja. Como é que a gente faz para conter isso e eliminar o risco para a própria criança e para os outros que estão ali também envolvidos no ambiente? Perfeito, Carolzinha. Se tem qualquer situação em que a criança se coloca em risco ou outras pessoas, outras crianças, eu vou conter e vou tirá-la de cena. Não, mas tem uma coisa, é muito sutil isso aí. Eu vou tirar o meu filho de cena, não numa postura vergonhosa, não numa postura de colocá-lo em evidência, vexaminosa, mas para que eu encontre um espaço mais tranquilo, não é para puni-lo, é para ajudá-lo. É diferente. Então eu vou tirar, se o meu filho está no lugar batendo nas outras crianças, eu tenho que ir lá, tirá-lo de cena e vou ajudá-lo. Filho, eu vi que você está com muita raiva. Me conta o que aconteceu, se eu não vi, né? Então, entendi, você sentiu isso. Agora, olha só, você bateu naquela menininha. Vamos lá resolver? Eu te ajudo. Não é agora você vai lá ou agora vamos embora. A gente precisa dar para a criança a oportunidade de construir, de pedir desculpa, de organizar o que ela bagunçou, de tentar arrumar o que ela talvez quebrou, amassou. Mas antes ajudá-la. Eu vi, filho, você ficou com muita raiva porque você queria ser o primeiro e você era o último da fila. É chato ser o último, você pode sentir. Mas é daquele jeito lá, não. Porque aí ninguém vai querer brincar com você, é desrespeitoso. Então vamos lá? Mas eu entendi o que você sentiu. Eu vou acolher, trazer o limite e vou ajudar, né? E a gente precisa assumir o lugar de adultos maduros que deveríamos ser, né? O olhar do outro mexe comigo? Mexe com todos nós? Mexe, mas isso é meu. É do meu universo. O meu foco é a criança, que é um ser em formação, que eu preciso ajudar. E aí, se o olhar do outro é maior do que a minha noção de que eu preciso cuidar dessa criança, eu preciso de ajuda para me fortalecer. Que ajuda? Terapia é muito bom.
Né? Diga, João. E eu continuo minha campanha. Ah. Abraça um pai que o filho tá fazendo pirraça. Não vai lá ficar olhando lá e falar assim, não, que criança chata. Não, abraça o pai e fala assim, eu sei o que você tá passando, é tranquilo, todo mundo passa por isso. Maravilha, já vamos montar essa campanha aqui no 98. Essa é uma forma de acolher e de falar assim, é isso aí, né? Isso acontece, isso faz parte. Eu acho que essa geração vai, de fato, enfrentar esses olhares ainda de julgamentos de uma outra geração que não entende que essa forma vai produzir resultados. Você fala uma coisa muito interessante, a primeira geração que está estudando para criar os filhos, né? Então a gente tem, acho que, ao mesmo tempo que a gente tem esse privilégio, a gente também carrega um peso, que é justamente se você se importar demais com o julgamento, aquilo que as pessoas vão olhar de fora e falar, você perde, às vezes, a chance de usar uma ferramenta que vai produzir uma geração muito melhor do que a nossa, né? Então, acho que é colocar na balança realmente, equilibrar as coisas. Tá aí hoje a gente falando sobre raiva na infância, como abordar, como tratar. Cecília Antipoff, guardiã das crianças, é a nossa colunista. Tá com a gente toda quinta-feira aqui na segunda edição do Central 98. Cecília, obrigada, viu? Obrigada, Carolzinha. Até quinta, estaremos aí de volta. João, todo mundo que tá aqui com a gente. Tá aí, fica a dica, filme Divertidamente, Cecília indicando aqui, faz bem pras crianças e pros adultos também, viu? É isso, quinta-feira que vem tem mais.